Olá, turminha. Espero que todos estejam bem. Hoje iniciaremos mais um conteúdo, da nossa grade curricular de educação física, que são o conteúdo de lutas. Hoje, nesse conteúdo, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que das lutas, sobre a sua origem, as suas características e fazer uma grande diferenciação do que é lutar e brigar. Por que a gente tem que fazer essa diferenciação? Porque quando iniciamos esse tipo de conteúdo na escola, às vezes por uma questão talvez de não conhecimento ou mesmo de preconceito, acha-se que o professor está ensinando os alunos a brigar. Porém, vocês vão ver que lutar e brigar são duas coisas totalmente diferentes. A luta, enquanto sua origem. A luta é uma das atividades esportivas mais antigas do mundo. Surgiu na antiguidade, no qual o homem teve que aprender a lutar, tanto para caçar o seu próprio alimento, como também como uma forma de sobrevivência e de defesa do seu território. A luta ela começa a ser disputada nos jogos da Grécia Antiga, antes mesmo de Cristo, ou seja, ela começou a ser disputada no século 7 antes de Cristo. Atualmente, a luta tem uma grande variedade e com a mudança dos tempos, essa modalidade é altamente reconhecida e uma modalidade totalmente popular. E as lutas no Brasil, professor? Bem, as lutas no Brasil elas vêm se tornando cada vez mais parte da cultura dos brasileiros. Algumas foram trazidas de fora e foram adaptadas no nosso país. Mas quando se fala de luta brasileira, logo se pensa na capoeira. Bem, a capoeira é justamente uma dessas ondas que foram trazidas de fora, É uma luta de cultura africana que foi adaptada no nosso país. Mas além da capoeira, existem outras lutas, como eu vou mostrar para vocês agora. Existe a luta do Uka-Uka, que é uma luta indígena brasileira, onde os dois oponentes travam uma batalha de joelho com o objetivo de derrubá-lo. A luta Marajoara, outra luta de origem indígena, Uma das poucas diferenças da luta Marajoara para o Uka-Uka é justamente a posição em que os oponentes se travam, ou seja, começam a luta. No Uka-Uka, os oponentes começam a luta de joelho. Já na luta Marajoara, como vocês podem ver, os lutadores começam a luta em pé. E claro, também eu coloquei a capoeira, que é uma das lutas mais tradicionais da cultura brasileira. Bem, vamos lá para aquela diferenciação que eu falei para vocês. Lutar não é brigar, são coisas totalmente diferentes. O que seria a luta, professor? A luta ela é toda e qualquer manifestação corporal de oposição, ou seja, um contra o outro, sendo essa oposição e enfrentamento entre duas pessoas ou mais. Podem ser um enfrentamento de duplas, de trios, quartetos, vai depender do tipo de luta. A luta ela envolve técnicas de ataque, defesa e contra-ataque. Nas lutas são imprescindíveis o respeito às regras e ao respeito ao oponente. A luta, para se praticar a luta, existe um local específico. Já as brigas, como vocês podem ver, não existe regra. No caso da luta, existe sentimento de ódio, raiva, fúria e falta de respeito com o outro. A violência está sempre presente e o resultado da luta geralmente é o quê? Ferimentos graves e muitas vezes até a morte. Ou seja, lutar é igual a brigar? Claro que não. Como vocês podem ver, as diferenças são bem claras. E as lutas, elas podem ser classificadas quanto à sua distância. Uma luta de curta distância, ela é caracterizada pelo contato físico entre os dois oponentes, através de agarres e técnicas de quedas e imobilização. São exemplos de lutas de curta distância, como vocês podem ver na figura ao lado. O judô, vou marcar aqui para vocês verem. O judô, o uka-uka e a luta greco-romana.
São exemplos de luta de média distância: o boxe e o karatê. Como vocês podem ver, as lutas de média distância, elas são caracterizadas como lutas de golpes ou percussão de socos, chutes e cotoveladas. O que isso quer dizer, professor? A luta de média distância, você tem que fazer um ataque e logo retornar para sua posição para se defender de um futuro contra-ataque. E as lutas de longa distância, elas são caracterizadas justamente pelo uso de implementos, geralmente espadas, bastões ou sabres. As lutas de longa distância mais conhecidas são esgrima, que talvez são o que vocês conheçam mais, o kendo e o kung fu. Bem, gente, nossa aula encerra por aqui e eu trago uma mensagem para vocês. Uma mensagem muito importante que diz muito sobre esse momento atual em que vivemos. Faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ou seja, sabemos das dificuldades do ensino remoto, porém, tanto eu como professor e vocês como alunos devem fazer o seu melhor sempre. Se hoje vocês não têm um contato direto com o professor, muitas vezes a gente tem que fazer o nosso melhor mediante a vídeos, mediante a leitura de materiais complementares dos professores. Não desistam, façam o melhor de vocês hoje com o que você tem em mão, para que no futuro você possa fazer melhor ainda com outras coisas que estão por vir. Muito obrigado, espero que tenha ajudado na aula de hoje. Até a próxima!